aqui a gravação. Eu gostei muito da aula do professor Neucilene, por isso que eu vi um pouco antes e a gente deu uma atrasada hoje, porque a gente vai usar coisas bem interessantes que Neucilene falou para poder falar sobre a nossa próxima aula de agora, que é sobre impactos ambientais. Deixa eu ver aqui o chat. Poxa vida, logo hoje eu tô no computador sem câmera. Que triste. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre os impactos ambientais. Como a aula de Neucilene foi geografia, agora também foi geografia, eu acho que essa luz aqui. Deixa eu apagar aqui. Melhor assim, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Na próxima aparelho. Certo, Gabi. Vamos lá, porque hoje a gente tá um pouco atrasado e é isso. Pessoal, a gente vai estudar aqui vamos aqui abranger aqui os impactos ambientais. E aí não tem como não impactos ambientais sem falar de poluição, né? Porque acho que poluição é o carro-chefe. E aí a gente vai fazer relação com essa aula de Neucilene que foi sobre Revolução Verde, porque vamos acreditar que a grande maioria dos impactos ambientais que a gente tem hoje são pouco decorrentes ou muito decorrentes dessa Revolução Verde. Vamos aqui retomar a ideia de Revolução Verde que Neucilene ensinou para a gente. Revolução Verde foi o aprimoramento de técnicas na área do campo para produzir mais comida, com aquele todo foco em cima do campo. Só que aí a gente vai perceber que esses aprimoramentos, eles contribuíram tanto beneficamente, porque vai haver uma grande produção de alimentos, só que ao mesmo tempo vai ter uma coisa maléfica, que é tipo, para fazer com que aconteça essa grande produção de alimentos, vai se gastar mais água, vai se usar os agrotóxicos vai ter toda aquela questão da amônia, poluição do solo, poluição da água, poluição dos leites dos não sei o que, freáticos. Então, é tudo sobre isso. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. A poluição do ar, ela vai acontecer aí pelo processo de emissão de CO2 na atmosfera. E aí é uma coisa muito interessante, que eu não sei se todos vocês que estão aqui comigo agora, unidos na fé, vocês participaram da aula de urbanização. E a gente viu, né, que lá a urbanização, tudo lá, aqueles processos de urbanização, e a urbanização, ela vai ser um dos principais destraves que vai fazer com que os impactos ambientais aconteçam de forma mais massiva, de forma mais rápida, de forma mais brusca. Aí a gente pega aqui a poluição do ar, e um dos principais poluentes do ar vai ser a emissão de CO2 nos grandes centros urbanos, né? Aí o que é que essa poluição do ar provoca a longo e curto prazo? É a chuva ácida. Assim, pegando um pouco de química, a gente tem que entender que toda chuva ela é ácida. A gente tem que entender de antemão que toda chuva é ácida. Só que uma chuva ácida que vai fazer com que a gente... Por quê? Porque toda chuva é ácida. A gente sempre vai existir CO2 ali na coisa e ele vai ser convertido. Então, toda chuva é ácida. Só que quando essa chuva ácida ela se aprimora, ela vai provocar uma corrosão muito maior. Então, tanto nas plantações como em artefatos históricos, vai ter toda essa problemática envolvida. Então, a poluição do ar, ela se dá em virtude dos grandes centros urbanos, aglomerados urbanos, onde a gente vai ter a grande produção de CO2, né? A liberação de CO2, a emissão de CO2 aí na coisa, na nuvem, e aí a gente tem esse CO2 convertido em chuva ácida. Chuva ácida, urbanização, e aí, mais uma vez, o processo de urbanização, ela vai contribuir também, porque a gente sabe que a gente olha para a cidade e a gente sabe que nem toda cidade é tão bem organizada. Então, uma das coisas que vai acontecer ali na cidade vai ser o mau descarte do lixo, né, que é a questão do plástico. Então, todo aquele plástico ali, ele vai... Porque, assim, tudo vai estar unido. Vamos ter essa coisa que vai estar unida, assim. É como se a cidade, o centro urbano, ele fosse tratando-se de impacto ambiental, é como se ele fosse alguém que, tipo, olha, eu nasci para causar, sabe? Então, digamos que a grande maioria desses impactos ambientais recorrentes que vai acontecer na água, que acontece no coisa, são oriundos através do processo de urbanização. Quando o processo de urbanização é praticamente mal feito. Porque na cidade a gente vai ter um grande consumo de plástico. E logo o mau descarte desse plástico
é a poluição de... Gente, eu não tô falando nada com nada. Eu tô perdidão aqui, sério. Então, vamos aqui dar uma retomada. É, poluição do ar, poluição da água, perdão, inclusive, poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. É porque é muita informação para passar e a gente acaba se englobando. Vamos lá, poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. A poluição do ar, ela acontece primordialmente pela grande emissão de CO2 na atmosfera, provocando ácido. A poluição na água, ela vai acontecer em virtude da chuva ácida e da grande produção de lixo. Na verdade, nem da produção de lixo, é do descarte do lixo de forma equivocada, de forma errada. Então, aí dentro da água, tratando-se de poluição da água, a gente vai ter um fenômeno chamado de eutrofização. O que é a eutrofização? Ela é um fenômeno químico e biológico que vai fazer com que diminua o pH da água, e aí vai ter proliferação, tudo mais, vai ter a morte de peixes e por aí vai. Então, um dos principais fenômenos que impactam o ambiente aquático vai ser o processo de eutrofização. Vocês já viram o processo de eutrofização nas aulas de Química e Biologia? Respondam aí no chat. Já viram, sabem direitinho como é que acontece o processo de eutrofização? Já vi sim, professor. Ótimo. Então, vocês já estão por dentro, não precisa entrar nesse assunto. Então, a eutrofização vai ser um dos principais impactos ambientais causados na água, através desse processo de descarte indevido do lixo. Aí, onde a gente puxa aqui essa questão do solo? Porque, assim, como é que acontece a poluição do solo? Vamos lá. No solo, antigamente, quando você ia plantar, o solo ele é rico em minerais. E quem absorve esses minerais são os alimentos que a gente come. Por exemplo, você planta um grão de arroz. Aí aquele arroz, viu? Arroz. E aí aquele arroz cresce e ele vai absorvendo todos os nutrientes e minerais que ele tem. Então ele cresce e aí os nutrientes que estavam na terra vão para o alimento. E aí a gente consome esses nutrientes e minerais. Só que percebam que se você faz isso, se eu plantei um arroz e tiro aquele arroz, planto outro arroz, retiro aquele arroz, planto outro arroz, retiro aquele arroz, a gente tem que concordar que ali naquela região onde foi plantado aquele arroz, colocado aquele arroz, vai se tornar escasso os minérios e os nutrientes daquele solo. Então, o que foi que a Revolução Verde fez? A Revolução Verde com o aprimoramento de técnicas, eles fazem a amonificação do solo, que aí tem toda aquela questão do ciclo do nitrogênio na natureza, porque a amônia ela é um dos principais nutrientes que as plantas leguminosas utilizam para poder crescer. Só que ela é prejudicial, porque a amônia ela pode cair nos leitos das águas, né, nos leitos, no negócio lá dos freatos das águas, e aí tem toda aquela poluição. Então, aí a gente chega na Revolução Verde, que impactou muito a questão do meio ambiente. E aí, falando de meio ambiente, impacto na água, impacto no solo, que é toda essa questão da destruição do solo, impacto agrícola moderno, agrotóxico, água mais solo, vida humana, muita água, não sei o que, blá, blá, blá. Aí a gente entra na questão mundial, porque aí o mundo ele começou a perceber que esses impactos ambientais, tanto no solo e na água, eles estavam causando algo que causando aquele termo que todo mundo aqui nessa aula já conhece, que é o aquecimento global, né? Quem nunca ouviu falar sobre o aquecimento global, que levante a mão, porque é um termo super recorrente. Desde a primeira série na escola, as professoras elas já falam, aquecimento global é isso, aquecimento global é aquilo. E aí, a gente vai ter as confederações ou reuniões, as reuniões mundiais, que é para tratar sobre essas questões, né? Porque como existem as reuniões mundiais que tratam sobre problemas, eles se reúnem para ver quais caminhos serem tomados para diminuir os impactos ambientais, porque meio ambiente é onde a gente vive, senão, se não tem meio ambiente, não tem a gente. Aí a gente vai ter um acontecimento que aconteceu aí nesses últimos tempos, que causou grande rebuliço, que foi o Acordo de Paris.
Paris foi um acordo assinado aí, eu não lembro o ano, mas faz pouco tempo, que foi quando o EUA, ele declarou e ele saiu do grupo de luta quanto à ecologia. Ou seja, o EUA disse, o problema não tem problema ambiental. Não existe problema ambiental, é tudo reciclável, é tudo não sei o quê. E aí o EUA foi, os Estados Unidos da América saiu no Pacto de Paris e deixou lá de fazer parte de tudo isso. Aí, um dos grandes impactos ambientais, pessoal, unindo isso aqui tudo, vai ser a redução da biodiversidade, porque aí a gente entra na questão do desmatamento e tudo mais. A redução da biodiversidade é um dos grandes impactos ambientais, porque a partir do momento que você deixa o início da aula, eu tô tipo, né, redução da biodiversidade, extinção em massa, destruição de habitats, desmatamento, expansão agropecuária, consumo de muitos territórios, preservação ambiental. Tô parecendo aquele povo quando vai explicar trabalho na escola, fica só lendo papel aqui. Mas, enfim, vamos focar aqui. Quais são os principais impactos que acontecem aqui no Brasil no exato momento? Se vocês perceberem, está tendo grandes queimadas aí, que está aliado a acontecimentos naturais, é quase considerado normal aquelas queimadas, só que um dos impactos tratando de impactos ambientais, a gente vai ter a expansão da fronteira agrícola, a agropecuária, que vai acontecer ali no sudeste do Brasil. Minha gente, vocês têm alguma pergunta? Por favor, me façam perguntas, que eu estou perdida aqui. Sim, outra coisa. Por mais que essa aula não está sendo do jeito que eu gostaria que fosse, impactos ambientais está nos top 3 assuntos mais importantes do Enem. Ou seja, tratando de geografia, você com certeza vai encontrar questões de ruralização, que é os processos rurais, agrícola e tudo mais, questão de meio ambiente, que é esse aqui, referente a impactos ambientais, que é o processo de eutrofização, da contaminação do solo, pelo processo de amonificação. E, minha gente, vocês estão dormindo? Vão para esse chat, por favor. Me façam perguntas. Tô acordada. Gabi. Tô aqui. Minha gente, vocês têm alguma dúvida? Eu não. Esse assunto tá bem tranquilo, na verdade, né? É porque acaba que eu falei tudo de uma hora só. Então vamos aqui. Poluição, ela vai acontecer em 3 escalas, tratando-se de aquecimento de impactos ambientais. Aí a gente vai ter a poluição do ar, que é a emissão de CO2. A gente vai ter a poluição da água, que é a eutrofização. E a poluição, sim, uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar para vocês, porque tanto faz parte da nossa aula de geografia, como também faz parte da aula de química, que eu vou passar para vocês o IG de um Instagram, que fala muito sobre esses impactos ambientais a nível químico. Muito interessante. Lá vocês vão encontrar uma matéria falando sobre a ilha de lixo, que é do Pacífico, acho que vocês já ouviram falar, e eu acredito que é um assunto super recorrente, um assunto super em alta, que a qualquer momento pode vir a cair em questões. O nome desse Instagram é Ideologia Coletiva. É tipo, como todo mundo aqui usa o Instagram, usar o Instagram para estudar é perfeito. Então vocês entrem lá nesse... Tem documentário também, né? Ilha das Flores, eu acho, uma coisa assim. Isso. Tem no YouTube. Eu já assisti tantas vezes na escola, mas é muito bom também. Fala Isso, muito exato. sobre isso. Pronto, perfeito. Então, pessoal, como essa aula aqui era só uma pincelada por cima, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é sobre uma série, o nome da série é Cosmos. Seria muito interessante que vocês assistissem, porque essa série ela vai reunir todos os conteúdos que vocês têm. Por exemplo, vocês estão estudando história, vocês estão estudando geografia, vocês estão estudando química, biologia. Essa série, e sociologia, filosofia e tudo mais, matemática também, química e por aí vai. Então, essa série Cosmos, ela é uma série muito importante porque ela vai... Porque, assim, como são as questões no Enem? As questões no Enem, elas são contextualizadas. Tipo, se cair uma questão sobre urbanização,
vai ser contextualizada. Se cair até uma questão sobre matemática, também é contextualizada. E essa contextualização que o Enem gosta de fazer, ele sempre trata de problemas ambientais, de problemas em tal. E essa série Cosmos, ela é uma série bem crítica e ela acaba mostrando muita coisa. Se vocês perceberam, eu acho acredito que vocês já fizeram muita questão e estão continuando fazendo, a questão das abelhas, a questão que envolve a importância da abelha para o meio ambiente, para a nossa vida, porque, tipo, é como se a abelha, ela nos mantesse vivo, com todo aquele processo que ela faz de polinização, é retratado lá em Cosmos também. Então, Cosmos, ele fala sobre tudo. É muito incrível. Ele fala sobre, desde geologia, a tudo você vai encontrar. Só que lá você vai encontrar de forma contextualizada. Ele vai falar sobre Spinoza, vai falar sobre Grécia Antiga, vai falar sobre essa biologia que envolve os seres. E eu acredito que, voltando aqui às questões das abelhas, a gente vai perceber que a abelha já caiu inúmeras vezes no Enem. Já caiu falando em relações ecológicas, já caiu a abelha em prova de matemática, que era falando lá, acho que é uma questão bem clichê, aquela questão de quantas abelhas nós precisamos comprar para poder tantas hectares de terra. Então, ele fala sobre essa importância da abelha e tudo vai. Caiu ano passado também, é exato. Então, fala sobre a questão, sobre a relação que a abelha tem com das operárias e tudo mais, essas relações aí inteiras. Então, eu fiquei bem interessante. Outra coisa que ele fala também é sobre o DNA, sobre as cordas do DNA, sobre a transmissão. Então, tudo. É como se Cosmos tivesse feito para o Enem. É claro que ele engloba tudo e muita coisa ao mesmo tempo. Então, é a dica que eu deixo aqui para vocês. É Cosmos, ideologia coletiva, que é o que vai falar aí sobre os impactos ambientais e tudo mais, de um ponto de vista químico e biológico. Porque, assim, se cair uma questão relativa, porque aqui a aula é de geografia, mas Enem é uma questão interdisciplinar. Então, vai cair uma questão de química, que vai ter geografia, que vai ter biologia, que vai ter química, que vai ter outros assuntos. E muito interessante. E Cosmos, essa série Cosmos, que está disponível aí nas plataformas virtuais, menos na Netflix, ela traz todas essas reflexões críticas da sociedade. Muito interessante. Então, vamos aqui. Eu nem. Vocês sabem que horas eu comecei essa aula? Eu também não. Mas, enfim, é isso. A mensagem que eu queria passar para vocês era sobre isso: ar, água, solo. Os tipos de poluição que cada um atinge: um é a emissão de gases, o outro é o processo de eutrofização, e o solo a gente vai ter aí essa questão que envolve a Revolução Verde, que é o desgaste do solo, a utilização encacetada aí de tudo. Deixa eu mandar aqui mensagem para a Rayane. Quase 20 minutos de aula já. Pronto.